Eu tinha 24 anos naquela quinta-feira de março, quando entrei no prédio espelhado da Avenida Paulista. 24 anos de vida certinha, de princípios que achava sólidos como concreto, de sonhos cuidadosamente organizados em planilhas mentais. O conjunto que vesti naquela manhã tinha sido escolhido com o cuidado de quem vai para a guerra. Saia lápis preta que desenhava cada curva, blusa branca de seda que custou mais do que deveria, salto alto que me fazia sentir poderosa, apesar dos pés já reclamarem no estacionamento. A recepção me engoliu com sua opulência calculada. Mármore italiano refletindo luzes embutidas, obras de arte contemporânea que provavelmente valiam mais que meu apartamento. Aquele cheiro impossível de definir, mas inconfundível de dinheiro velho e poder novo. Cada passo que dei sobre aquele chão polido ecoava minha ambição e meu nervosismo em proporções iguais. Eu queria pertencer àquele mundo com cada fibra do meu ser. A recepcionista, uma mulher de meia idade com olhar avaliador, me indicou o último andar. 15 andares de elevador com música ambiente que não conseguia disfarçar meus batimentos cardíacos acelerados. Revisei mentalmente as respostas ensaiadas. Ajeitei a blusa pela 10ª vez. Respirei fundo quando as portas se abriram para um corredor de vidro e luz. Roberto me recebeu pessoalmente na porta da sala dele, e esse primeiro detalhe já deveria ter me alertado para algo. Donos de empresa não recebem pessoalmente assistentes administrativas. Mas eu estava tão cega pela oportunidade que interpretei como sinal de que eu era especial, diferente, merecedora de atenção extra. Ele tinha 50 anos vestidos em Armani e confiança. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, olhos escuros que avaliavam cada detalhe, aquele relógio discreto mas inconfundivelmente Rolex, perfume amadeirado que invadiu meus sentidos quando apertei a mão dele. Uma mão grande, firme, que segurou a minha 1 segundo a mais que o protocolar. A sala tinha vista panorâmica da cidade. Uma mesa de mogno que parecia ter vindo de algum filme sobre magnatas. E aquele sofá. Aquele maldito sofá de couro marrom que naquele momento parecia apenas mais um móvel caro. Os primeiros 20 minutos transcorreram dentro do esperado. Sentada na cadeira de frente para a mesa, respondi perguntas sobre formação, experiências anteriores, habilidades técnicas. Ele fazia anotações ocasionais, acenava nos momentos certos, sorria quando eu fazia alguma piada nervosa para aliviar a tensão. Eu estava me saindo bem. Podia sentir. Cada resposta parecia encaixar perfeitamente no que ele procurava. Mas então, algo mudou. Sutil como a mudança de temperatura antes de uma tempestade. As perguntas começaram a deslizar para território mais pessoal. Sobre minha vida privada, se estava em relacionamento sério, sobre minhas ambições financeiras reais, sobre até onde eu estava disposta a ir para conseguir o que queria. O tom da voz dele desceu 1/8, ficou mais íntimo, mais próximo, como se estivéssemos compartilhando confidências ao invés de conduzindo uma entrevista profissional. Ele se levantou da cadeira com movimentos calculados, contornou a mesa devagar e de repente estava do meu lado. Perto demais, invadindo aquele espaço invisível que mantemos ao redor de nossos corpos para nos sentir seguros. Começou a falar sobre testes, sobre como o currículo no papel não dizia nada sobre o caráter real de uma pessoa, sobre como ele precisava ter certeza de coisas que iam além das qualificações técnicas. Estendeu a mão para mim, me convidando a levantar. Aceitei sem questionar porque ainda estava no modo de querer agradar, de querer impressionar. Ele me guiou até o sofá, aqueles poucos passos parecendo uma eternidade, e indicou para eu sentar. Sentou ao meu lado, não grudado, mas perto o suficiente para eu sentir o calor irradiando do corpo dele, para o perfume caro me envolver completamente, para cada respiração dele se tornar audível no silêncio pesado da sala. E então começou seu discurso. Palavras cuidadosamente escolhidas sobre lealdade, sobre confiança, sobre como pessoas verdadeiramente bem-sucedidas entendiam que certas convenções sociais eram para os medíocres, que havia níveis de proximidade e dedicação que transcendiam o meramente profissional, que ele procurava alguém especial, alguém disposta a ir além, alguém que entendesse que grandes oportunidades às vezes exigiam grande coragem.
Enquanto falava, a mão dele pousou no encosto do sofá atrás de mim, casual demais para ser casual. Depois deslizou para meu ombro. O toque foi leve, quase gentil, como se estivesse apenas fazendo um gesto de encorajamento. Mas ficou ali. Os dedos se demoraram, apertaram levemente, testando minha reação, medindo minha resistência ou falta dela. Meu cérebro começou a gritar alertas. Todos os instintos primitivos de sobrevivência bradando que algo estava errado, que eu deveria levantar, agradecer educadamente e sair. Mas abafei essas vozes. Racionalizei. Disse a mim mesma que estava interpretando mal, que ele era apenas uma pessoa calorosa, que eu estava sendo paranoica. E por baixo de todas essas justificativas, estava o medo paralisante de perder aquela oportunidade que eu precisava tanto. A mão desceu do meu ombro para meu braço, dedos traçando uma linha lenta pela minha pele. Ele continuava falando, sua voz agora um murmúrio baixo e hipnótico sobre como eu era exatamente o tipo de pessoa que ele procurava. Inteligente, ambiciosa. E ele fez uma pausa significativa antes de adicionar: bonita. Muito bonita. Uma combinação rara e valiosa. Foi quando ele verbalizou explicitamente o que estava acontecendo. Disse que gostava de ter pessoas muito próximas em sua equipe. Pessoas que entendiam que certos laços iam além do profissional comum. E então, com uma franqueza brutal disfarçada de gentileza, ofereceu a escolha. Eu podia levantar e sair agora, sem problemas, e ele ainda consideraria minha candidatura. Ou podia ficar e mostrar que estava realmente disposta a fazer o necessário. E nesse caso, teria não apenas o emprego, mas proteção, investimento, oportunidades que outros nunca teriam. A escolha. Ele estava me dando uma escolha. Pelo menos era assim que ele apresentava. Mas ambos sabíamos que era uma ilusão. Uma escolha entre desistir de tudo que eu queria ou pagar um preço que jamais imaginei que seria cobrado. Fiquei sentada e vi o sorriso dele. Um sorriso que reconhecia vitória, que dizia que ele tinha lido corretamente minha necessidade, minha ambição, minha vulnerabilidade. Ele sabia desde o início que eu ficaria. O primeiro botão da minha blusa se abriu com um som suave de tecido contra tecido. Depois o segundo. Suas mãos eram pacientes, metodológicas, sempre me dando tempo suficiente para recuar, mas sabendo que eu não recuaria. A blusa de seda deslizou pelos meus ombros como água, caindo no sofá ao meu lado, me deixando ali em sutiã branco de renda na frente daquele homem que era praticamente um estranho. Ele disse que eu era perfeita, que tinha feito a escolha certa, que era mais corajosa e inteligente que as outras candidatas que tinham sentado naquela mesma cadeira. E enquanto falava, as mãos exploravam. Não de forma grosseira ou apressada, com uma calma perturbadora. Dedos traçando linhas pela minha pele, provocando arrepios que eu não queria sentir, mas não conseguia controlar. Quando ele me beijou, foi possessivo e definitivo. Não um beijo de descoberta ou romance, mas de reivindicação. Sua língua invadiu minha boca como se já tivesse direito a estar ali, e eu me ouvi fazendo um som, meio protesto, meio rendição, que pareceu satisfazê-lo profundamente. A progressão foi inexorável. Cada peça de roupa removida com aquela mesma paciência calculada. O sutiã se foi, depois a saia deslizando pelas minhas pernas, a calcinha por último, até eu estar completamente exposta enquanto ele permanecia vestido. O desequilíbrio de poder não poderia ser mais óbvio. Ele no controle total, de terno impecável. Eu vulnerável, nua, à mercê. Ele me instruiu a deitar no sofá. Não foi pedido. Foi comando. E eu obedeci porque naquele ponto já tinha cruzado tantas linhas que mais uma parecia irrelevante. O couro estava gelado contra minha pele quente. E quando ele se posicionou sobre mim, finalmente removendo suas próprias roupas, senti uma mistura nauseante de medo e uma excitação que me envergonhava admitir. O que aconteceu naquele sofá foi uma masterclass em dominação disfarçada de sedução. Ele tocava onde queria, tomava o que queria, posicionava meu corpo como bem entendia. E eu deixava, porque queria o emprego.
porque já tinha ido longe demais para recuar. Porque parte de mim estava curiosa sobre aquele lado sombrio que estava descobrindo em mim mesma. Ele foi meticuloso, explorando cada reação, cada som que eu fazia, ajustando sua abordagem de acordo com minhas respostas involuntárias. Quando me virou, me posicionou de uma forma que me fez entender o que viria a seguir. Senti o pânico real pela primeira vez. Isso era algo que eu nunca tinha feito, que me assustava, que parecia ser a linha que eu não deveria cruzar. Quando hesitei, quando meu corpo se tensou, ele parou. Sussurrou no meu ouvido perguntando se eu confiava nele, se ainda queria o emprego, se estava disposta a provar que era realmente especial. E ali estava a transação explícita, clara como cristal. Faça isso e a vaga é sua. O que aconteceu depois envolveu dor. Não vou mentir sobre isso. Desconforto físico real que me fez morder o lábio para não gritar. Mas ele foi devagar, sussurrando encorajamentos, dizendo que eu estava indo bem, que estava orgulhoso, que eu era perfeita. E conforme meu corpo foi se ajustando, a dor deu lugar a uma sensação estranha, algo entre invasão e preenchimento. Algo que meu cérebro não conseguia processar como totalmente ruim, apesar de saber que estava errado. Depois, quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto, apenas nossas respirações pesadas enchendo a sala. Ele se afastou, começou a se vestir com aquela mesma metodologia tranquila, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se aquilo fosse terça-feira comum. Eu fiquei ali deitada por alguns segundos, o corpo dolorido e a mente em branco, antes de me forçar a sentar, a procurar minhas roupas espalhadas pelo chão. Me vesti com mãos tremendo, incapaz de olhar para ele, sentindo seu sêmen escorrendo por lugares que nunca imaginei permitir que alguém tocasse. Quando finalmente estava apresentável novamente, arrumada, mas definitivamente não a mesma pessoa que tinha entrado ali uma hora atrás, ele estava sentado atrás da mesa como se nunca tivesse saído dali. Clicou algumas coisas no computador, fez uma anotação, e então me olhou com um sorriso profissional, e disse que eu tinha conseguido a vaga, que começaria na próxima segunda-feira, que a assistente de RH entraria em contato com todos os detalhes. Apertou minha mão, a mesma mão que tinha estado em lugares que eu tentava não pensar, e me acompanhou até a porta. Agradeci. Minha voz saiu de algum lugar distante, robótica. Ele sorriu, disse que esperava grandes coisas de mim e fechou a porta. O corredor estava vazio. 15 andares de descida no elevador onde finalmente, sozinha, permiti que minha expressão facial desabasse. Não chorei ainda. Estava além das lágrimas, em algum lugar entre choque e entorpecimento. Na recepção, a mesma mulher que me recebeu estava ali. Será que ela sabia? Quantas outras tinham passado por ali antes de mim? Era parte do processo dela preparar candidatas para o que as esperava lá em cima? Saí para o sol da tarde que parecia ofensivamente normal. O mundo continuava girando. Pessoas caminhavam apressadas com seus cafés e preocupações cotidianas. Ninguém olhava para mim e via o que tinha acabado de acontecer. Eu parecia exatamente igual por fora. Entrei no meu carro e fiquei sentada sem ligar a ignição. Mãos no volante, olhando para o nada, tentando processar, falhando miseravelmente em processar. Consegui o emprego. A frase ecoava na minha cabeça em loop infinito. Consegui. O salário que precisava, a oportunidade que queria, o futuro que tinha planejado tão cuidadosamente. Mas como consegui? Uma lágrima escorreu. Depois outra. Sequei com raiva. Raiva de quem? Dele por fazer aquilo? De mim por permitir? Do mundo por ser assim? De tudo e todos simultaneamente? Dirigi para casa no piloto automático, o trânsito sendo apenas ruído de fundo para o caos na minha cabeça. Estacionei no meu prédio sem lembrar da viagem. Subi até o apartamento como se estivesse debaixo d'água. Tranquei a porta atrás de mim e finalmente, desabei. Sentei no chão da sala, encostada na porta, e chorei de verdade. Soluços que vinham de um lugar profundo que eu não sabia que existia.
Chorei pela inocência perdida, pela linha que nunca poderia descruzar, pela pessoa que era quando acordei aquela manhã e que nunca mais seria. Eventualmente me arrastei até o banheiro. Abri o chuveiro e fiquei sob a água quente por tempo indeterminado. Esfreguei a pele até ficar vermelha tentando lavar algo que não sairia com sabonete. A dor física era mais fácil de processar que a confusão emocional. Depois, envolta em uma toalha, sentei na cama olhando para o celular. Minha mãe tinha mandado mensagem perguntando como foi. Meus dedos pairaram sobre o teclado. O que dizer? Foi ótima, mãe. Consegui um emprego? Seria mentira? Seria verdade? Desliguei o celular sem responder. Deitei olhando para o teto enquanto a noite caía lentamente sobre a cidade. As perguntas me consumiam em ondas implacáveis. Fiz a coisa certa? Fui esperta ao fazer o que fosse necessário ou fui apenas fraca? Ele estava errado por fazer aquilo. Obviamente sim. Mas eu estava errada por aceitar? E a pergunta que mais me atormentava, que tornava tudo tão confuso. Em certos momentos, apesar do medo e da vergonha, meu corpo tinha respondido. Tinha sentido coisas que não deveria sentir numa situação que não deveria estar acontecendo. O que isso dizia sobre mim? Não conseguia categorizar a experiência de forma limpa. Não foi violência pura. Eu tinha ficado quando podia ter ido. Mas também não foi escolha livre. O desequilíbrio de poder tornava qualquer consentimento real impossível. Vivi em alguma zona cinzenta terrível onde vítima e cúmplice se misturavam de forma indistinguível. A noite avançou e eu continuei deitada na escuridão, pensando, repassando cada momento, procurando o ponto exato onde poderia ter mudado o desfecho, tentando decidir se odiava mais ele por fazer ou eu por permitir. Segunda-feira eu começaria o emprego. Teria o salário, os benefícios, as oportunidades. A vida que planejei estaria ao meu alcance. Mas a que custo? E era um custo que escolhi pagar? Ou fui manipulada a acreditar que tinha escolha? Enquanto o sono finalmente chegava, levando comigo perguntas sem respostas, uma única certeza se cristalizou. Nada mais seria simples. Cada conquista futura seria manchada pela dúvida sobre se mereci realmente. Cada elogio seria envenenado pela pergunta sobre a verdadeira razão. Cada promoção viria acompanhada de sussurros, reais ou imaginados, nos corredores. Eu tinha vendido algo que nunca poderia recomprar. E ainda não sabia se o preço valeu a pena. Dormi finalmente, mas mesmo nos sonhos, as perguntas continuavam. Fiz certo ou errado? Fui corajosa ou covarde? Vítima ou cúmplice? O que vocês acham? Até o próximo vídeo. Tchau.